A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos continuando a despedida de Jacó com seus filhos, porque ele estava morrendo e ele estava dizendo ali o que ia futuramente acontecer com a vida de cada um filho, né? Hoje vamos falar no mesmo capítulo 49 a partir do 17, onde o tema é: faça aos outros o que quer que eles façam com você. Está lá em Mateus 7,12 esse tema. Por quê? Porque José fez o melhor. E a gente vê cada profecia, sabe, a visão que o Senhor deu a Jacó de que ia acontecer com seus filhos futuramente, nem todos eram bons. Eram situações dificílimas que ia acontecer com eles. Mas foi do que eles plantaram com José. Eles eram ruins. Eles eram invejosos. E até na hora da morte do pai, o pai começou a profetizar o que ia acontecer com eles futuramente. O 17. Dan, o outro filho dele, será uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavalheiro. Jacó ele dava cada definição para seus filhos que assustavam, mas era o que eles plantaram. E o que se planta se colhe, não é verdade? O Senhor, meu Deus, espero que me salve. E ali Jacó estava dizendo que o Senhor, oh meu Deus, me salva. Quer dizer, me ajuda a passar toda essa mensagem para eles. Em outras palavras, por que não dizer, tenha misericórdia dos meus filhos, né? Gade, o outro filho dele, será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. Quer dizer, Gade ia ser atacado por um bando de ladrões, mas depois ele e sua equipe ia perseguir, então ia ter vitória. Mas primeiro ia passar pela dificuldade. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftalim é como uma coça solta, que tem lindos filhotes. José. Veja o que Jacó fala de José. O seu filho frutífero, o seu filho abençoado, o filho que sofreu, foi humilhado, massacrado, vendido. Os próprios irmãos queriam matar, depois venderam. Mas veja o que aconteceu. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta. Quer dizer, José era uma planta que dava frutas, um fruto bem sucedido. E seus galhos sobem pelo muro. Tá vendo? Quando a gente planta, a gente colhe. Os galhos deles passavam de um muro para o outro. A bondade dele, o caráter dele, a lealdade dele, principalmente com Deus. Lembra quando ele disse à mulher de Potifar, eu pecaria contra Deus? Por isso que eu coloquei o tema, faça aos outros o que querem que eles façam a você. A gente só quer o melhor para nós. Como é que a gente vai dar o mal aos outros? E José recebeu o mal do seu próprio sangue, mas deu só o melhor. Agora seu pai passou 17 anos com ele no Egito, mas estava pronto para partir. E antes de partir, estava dizendo a definição, o caráter de cada filho e o que ia acontecer com eles futuramente. E falou da grandeza, da fidelidade do seu filho José. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Ele está falando dos inimigos que perseguiram José. Porém, o seu arco ficou firme. Quem era o arco de José? O Senhor. Quem é o meu arco e o teu? É o Senhor. Se a gente estiver clamando, se a gente estiver adorando, se a gente estiver na posição que Ele quer, se a gente deixar Ele lutar nossas lutas, Ele é o nosso arco. Porque Ele era o arco de José. Os seus braços continuaram fortes pela força do Todo-Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Os braços dele ficou forte porque a rocha de Israel estava com ele, que Jacó disse. Essa rocha é o Senhor. Independente do que você passar, deixa o Senhor ser tua rocha. Ele diz assim, pelejarás por vós e vós calareis. Deixa ele pelejar nas tuas grandes guerras.
te cala, porque o Senhor dos Exércitos sabe fazer. Ele não perde em batalha nenhuma. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos de alto céu. Bênção de águas que ficam debaixo da terra. Bênção de muitos animais e muitos filhos. Veja que aqui Jacó frisou 4 vezes que o Todo-Poderoso estava dando bênçãos e bênçãos e bênçãos a José. Além dele já ser abençoado, Jacó aqui profetizou que ele ia ter bênçãos e bênçãos. Porque o que se planta se colhe. José passou por tanta dificuldade, mentira, calúnia, traição, tudo isso com seus irmãos. Mas José dava fruto com sua dignidade. A Bíblia diz que quando ele foi preso, lá ele foi líder dos presos. Quando ele passou, antes disso, trabalhar na casa de Potifar, Potifar percebeu que o Deus dele era com ele. Deixa Deus ser com você. Vamos exaltar e glorificar o nosso Deus. Independente do que as pessoas falam da gente, o que vale é o que Deus conhece. Você sabe se você está na posição que Ele quer ou não, e eu também sei. Se a gente estiver na posição que Ele quer, a gente só tem a ganhar. Aprenda, e eu também, com José. Bênção de cereais e de flores. Bênção de montanhas antigas. Coisas deliciosas nos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Veja que ele ali profetizou mais bênção, diante de todas aquelas que ele viu. Ele presenciou a honra de José. Ele ficou ali 17 anos vendo José governando, administrando ali o país do Egito. E ele profetizou mais e mais bênção. Porque quando a pessoa está na posição de Deus, a gente não vai correr atrás de bênção. É elas que correm atrás de nós. Você tem consciência dessa grandeza? Você tem consciência dessa fidelidade, desse poder que Deus tem na tua e na minha vida? Vamos ser o José. Vamos ver a grandeza dele, deixando ele trabalhar. Porque ele faz coisas lindas e maravilhosas quando a gente espera nele. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. Ele disse que Benjamim era um guerreiro, que ele era um feroz, ele era guerreiro. Ele guerreava e depois ia conseguir as suas vitórias. Benjamim era irmão de José. Benjamim era o filho caçula de Jacó. Com certeza era obediente como foi José. A Bíblia diz, esperei confiantemente com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. O segredo é esperar adorando. O segredo é esperar com fé. O segredo é esperar na presença do Todo-Poderoso. O segredo é ficar como Ele quer. São essas as 12 tribos de Israel. Foram essas as palavras que o Pai disse aos seus filhos quando os abençoou, a cada um deu uma bênção especial. Então, Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepulte-me onde estão sepultados os meus antepassados, a caverna que fica na terra de Efron, o Eteu, em Maque, Pela, a leste de Maré, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser sepultado, para ser a sepultura da família. Veja que Jacó ali explicando tudo. Queria morrer e queria voltar para ser sepultado no túmulo da família. Como hoje, né, irmãos? A gente morre e é sepultado no túmulo da nossa família. Veja que a Bíblia é a maior verdade. O que aconteceu antes de Cristo, 2000 anos, e depois, está tudo aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente ora nessa verdade, quando a gente crê nessa verdade, quando a gente tem fé nessa verdade, é só vitória. Sepultados Abraão e Sara, sua mulher Isaque, e a sua mulher Isaque, e a sua mulher Rebeca, e ali sepultei Léa, e o terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essas ordens aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama, morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos.
Veja que Jacó deu a bênção aos seus filhos, disse o que ia acontecer com eles, abençoou cada vez mais José e explicou tudo onde estava a sepultura da sua família, até o local, como Abraão comprou, e que ele fosse sepultado ali. Porque Jacó sempre andou com o Senhor, mesmo quando errou. Mas o Senhor trabalhou, tirou tudo que não agradava a ele. E agora Jacó foi para a sepultura como servo do Senhor. Que eu e você lute. Mas eu quero terminar aqui com as bênçãos que Jacó deu a José, o que está aqui em Mateus 7,17. Assim toda árvore boa dá fruto, boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. Quem foi essa árvore que deu frutos bons? José. Que a gente aprenda com José a dar frutos bons, porque o que se planta se colhe. Não esqueça o que está lá em Mateus 7,12. Faça aos outros o que querem que eles façam a você. José é esse exemplo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.